TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, começa agora mais um Correio Petropolitano na TV, primeira edição. Eu sou Rafaela Cordeiro e estamos ao vivo dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, trazendo as principais notícias da região, especialmente para você. Hoje é quarta-feira, dia 23 de julho, e você vai ver a seguir. Paralisação dos rodoviários da Turp é encerrada na manhã desta quarta-feira. Preço da passagem de R$ 5,30 é mantido após audiência na 4ª Vara Civil de Petrópolis. Vereadores pedem CPI para fiscalizar desvios na Prefeitura de Nova Friburgo. Polícia Civil prende pai e madrasta que privavam a filha de se alimentar. Narcotraficantes são presos em Teresópolis. Cocaína e crack são apreendidos em Paraíba do Sul. Agora, no Correio Petropolitano na TV, primeira edição. Na manhã desta quarta-feira, por volta das 8h30 da manhã, o Sindicato dos Rodoviários de Petrópolis e a empresa Turp Transportes anunciaram o fim da paralisação nos serviços. Essa paralisação durou mais de 24 horas, tendo iniciado logo nas primeiras horas desta terça-feira, dia 22 de julho. Nós vamos entrar ao vivo agora com a repórter Ana Beatriz Tomás, que vai explicar pra gente como aconteceu toda essa situação e, claro, como está o serviço dos ônibus da Turp agora, neste momento. Ana, boa tarde. Olha, quase 2 dias, né? Na verdade, pouco mais de 24 horas, ali, quase 30 horas de paralisação dos serviços da Turp. Como é que está essa situação agora aqui na cidade de Petrópolis? Ana, boa tarde para você. Oi, Rafa, uma boa tarde para você aí de casa que nos acompanha. É isso mesmo, agora, né, por volta de 1h, são 1h06, a gente está aqui na rodoviária do centro de Petrópolis. Rafa, a gente observa que tem sim alguns veículos da Turp já circulando, mas os pontos dos bairros que são atendidos por essa linha ainda estão um pouco congestionados. Isso porque hoje, 8h30 da manhã, o Sindicato dos Rodoviários aqui de Petrópolis anunciou, então, o fim da paralisação, que já durava, como você disse, mais de 24 horas. Desde a hora zero da terça-feira, os rodoviários da empresa Turp já estavam paralisados. Seguiu assim durante todo o dia. Hoje, manhã da quarta-feira, também estava sem ônibus da empresa Turp aqui em Petrópolis devido a essa paralisação. Mas por volta de 8h30 da manhã, o sindicato anunciou então que eles retornariam, mas de forma gradual. Então a gente observa sim que os ônibus, micro-ônibus e até mesmo as vans que operam nos bairros que são atendidos pela empresa Turp já estão circulando, mas os pontos de ônibus ainda estão um pouco congestionados. E, Rafa, eles voltaram a trabalhar devido a uma promessa que foi feita para os rodoviários de que os salários atrasados seriam pagos até sexta-feira. Então, a gente fica ainda naquela dúvida, porque se o salário não for pago até sexta-feira, a gente corre o risco, então, de ter aí mais um dia e mais uns momentos de paralisação dos rodoviários que trabalham na empresa Turp. E esse não foi o único problema para os usuários de transporte público aqui em Petrópolis, né? Que não só amanheceram o dia sem os ônibus da empresa Turp, mas ainda com um problema de cobrança. Aqueles que precisam fazer baldeação em terminais, infelizmente acabaram tendo que pagar 2 vezes a passagem. Então, nós recebemos algumas denúncias desse sentido, os usuários questionando que quando chegava no terminal precisava pagar uma outra passagem para as viações que estão operando, porque como o terminal não está operando com a empresa Turp, ficou um pouco complicado aí. A gente já fez um pedido para o Cetraspetro e está aguardando para saber se essas pessoas vão ser ressarcidas, se não vão. E, além disso, também estamos aí aguardando, porque ontem alguns usuários de transporte público acabaram pagando R$ 5,90 na passagem, né, o que seria o novo valor. Mas esse valor foi derrubado pela Prefeitura de Petrópolis na madrugada de segunda para terça-feira, mas ainda assim alguns usuários passaram por esse problema. Nós estamos aguardando aí um posicionamento do Cetraspetro, mas vamos sempre manter aqui a população informada depois da resposta dos canais oficiais. Rafa, de volta com você e do estúdio.
Ana, é uma novela com muitos capítulos diferentes, né? Mas antes de você sair aqui com a gente, explica pra gente um pouquinho. Ontem teve uma audiência para definir o valor da tarifa. Afinal, qual que é o valor que pode ser cobrado hoje da população aqui em Petrópolis? Então, Rafa, vou dar uma contextualizada. Na segunda-feira, o Cetraspetro anunciou e de forma oficial que a passagem passaria a ser cobrada no valor de R$ 5,90 já logo na hora zero de terça-feira. Durante a madrugada, o prefeito Ingo Ramos, através de um vídeo nas redes sociais, anunciou que estava aguardando uma decisão da Justiça e que essa cobrança não passaria a valer na terça-feira. Porém, alguns usuários, ao sair de casa, acabou tendo esse contratempo e, ao utilizar o cartão do Rio Card, acabou, ao invés de ter descontado o valor correto, que deveria ser R$ 5,15, teve descontado R$ 5,90. Mas aí, ainda ontem, na parte da tarde, uma audiência foi realizada na Quarta Vara Civil e foi determinado, então, que não haverá alteração do valor da tarifa. O preço continua sendo R$ 5,30 para quem paga em dinheiro e R$ 5,15 para quem utiliza o cartão expresso Rio Card. Então, hoje, o dado oficial que nós temos é que a passagem aqui em Petrópolis permanece R$ 5,30 para quem faz o pagamento em dinheiro e R$ 5,15 para quem paga através do cartão da Rio Card. Ana, perfeito. Então, olha, como eu falei, é realmente uma novela com muitos capítulos diferentes. A paralisação da Turp está encerrada, o serviço está voltando gradualmente, né? Claro, porque os ônibus estavam lá na garagem em Itaipava, e aí os rodoviários tiveram que ir até lá, o que não estavam lá, claro, para trazer os coletivos aqui para o centro e fazer as viagens normalmente. E outro capítulo dessa novela que a gente traz aqui é a situação da tarifa. Então, ela hoje permanece em R$ 5,30 no dinheiro, R$ 5,15 no cartão. Claro, como a Ana falou, algumas pessoas hoje, por conta da paralisação, foram cobradas 2 vezes. A gente não sabe se serão ressarcidas esse valor a mais que elas pagaram. E as que ontem chegaram a pagar R$ 5,90, também não sabemos como será feito esse ressarcimento. Mas claro, as atualizações você acompanha aqui na TV Correio da Manhã. O Gabriel Toledo também já foi nas ruas para conversar com a população, para a gente trazer informações sobre essa paralisação e como afetou as pessoas. E claro, a gente traz atualizações para vocês. Então, Ana, muito obrigada aqui por suas informações e sua participação. E, gente, ainda falando sobre o transporte público, em meio à novela sobre o possível reajuste da tarifa de ônibus, como a gente falou agora que eu e Ana Beatriz Tomás, a Quarta Vara Civil de Petrópolis realizou nesta terça-feira, dia 22 de julho, uma audiência especial para discutir esse assunto. Na ocasião, o valor da passagem de R$ 5,30 ficou mantido. Na audiência desta terça-feira, ficou acordado que a tarifa dos coletivos urbanos deve retornar para os valores que eram praticados até o dia 21 de julho, ou seja, R$ 5,30 para pagamentos em dinheiro e R$ 5,15 para as cobranças feitas nos cartões de bilhetagem eletrônica. O Sindicato das Empresas de Transporte Rodoviário de Petrópolis, o Cetraspetro, havia confirmado o reajuste da tarifa no início da noite de segunda-feira. Mas, na madrugada de terça-feira, através de um comunicado oficial da Prefeitura, o Executivo informou que o valor de R$ 5,30 seria mantido. Apesar disso, o Cetraspetro ressaltou novamente que os valores fixados desde 2023 são considerados defasados em relação aos custos atuais do sistema de transporte. Fator que tem provocado um desequilíbrio econômico e financeiro nos contratos e que afeta a qualidade dos serviços. O sindicato ainda destacou o cenário da Turp Transporte, afirmando que, pela condição financeira, não tem conseguido arcar dentro do prazo com salários e benefícios dos rodoviários. A gerente do Cetraspetro, Carla Rivetti, falou que o sindicato vai cumprir com todas as decisões judiciais. Nós vamos cumprir e já estamos cumprindo integralmente toda e qualquer decisão, sem qualquer questionamento. E aguardamos os desdobramentos judiciais para tentar buscar uma solução para o sistema de transporte que está visivelmente em crise. O diretor-presidente da CPTrans, Luciano Moreira, ressaltou sobre a importância de restabelecer o serviço e falou sobre a paralisação irregular. A gente tem buscado de maneira direta e amigável, de certa forma, o restabelecimento do serviço ainda para os níveis de essencialidade. O sistema de transporte ele é essencial e, por isso, essa paralisação imediata e 100% paralisada tem características de ilegalidade. Então, gente, uma nova audiência volta a acontecer hoje, às 3 horas da tarde, também na Quarta Vara Civil de Petrópolis, para que essa questão da tarifa dos ônibus aqui na cidade volte a ser discutida. E mais atualizações você acompanha aqui na TV Correio da Manhã e também nas nossas redes sociais.
Bom, e agora indo para Nova Friburgo, 2 vereadores da cidade pediram uma comissão parlamentar de inquérito, ou seja, uma CPI, para fiscalizar possíveis casos de desvios na prefeitura da cidade. Segundo o Ministério Público do Rio de Janeiro, a cidade remanejou cerca de 9 milhões de reais da Secretaria de Saúde para a Secretaria de Turismo. Os vereadores de Nova Friburgo, Marcos Marins, do Partido Social Democrático, e Maicon Gonçalves, do Mobiliza, pediram a abertura de uma comissão parlamentar de inquérito para fiscalizar movimentações do Executivo Municipal frente aos casos investigados pelo Ministério Público do Estado do Rio, que dizem respeito a fraudes em licitações da Secretaria de Turismo, e um novo apontamento sobre o remanejamento de verbas de pastas essenciais para atividades voltadas ao turismo, como, por exemplo, o uso desses montantes em eventos como Encanto de Natal 2025, que custou cerca de 9 milhões de reais das Secretarias de Saúde e Educação. A ação foi efetuada por meio do Decreto Municipal número 3.411 de 2025, sem a devida autorização legislativa. Eu, vereador Marcos Marins, vamos propor à Casa Legislativa uma CPI e precisamos da assinatura dos demais vereadores. É isso aí, pessoal. Os poderes são independentes. A CPI tem também poder de polícia. E nós vamos e devemos averiguar. Então eu tenho certeza que se quem não deve não teme, ninguém vai se opor à abertura da CPI. Sobre o remanejamento de recursos, a MPRJ, por meio da primeira e da segunda Promotorias de Justiça de Tutela Coletiva do município, expediu uma recomendação ao prefeito Johnny Maicon e à própria Câmara de Vereadores, para que ambos estimulassem a implementação de políticas públicas estruturadas nas áreas de turismo e cultura, levando em consideração informações de que verbas de grande volume estariam sendo passadas de pastas essenciais como saúde e educação para outras como turismo e cultura. Segundo o MPRJ, a manobra incluiria recursos do Fundo Municipal de Saúde, verba federal com origem do SUS e com destino específico para o caso de decisões judiciais em caso de carência ou omissão dos serviços prestados pela área da saúde. Apesar do cenário apresentado pelo MPRJ e da iniciativa de Marcos Marins e Maicon Gonçalves, a Casa Legislativa não aceitou o pedido dos parlamentares. Eu estou reivindicando o papel dessa Casa Legislativa de cumprir as suas funções parlamentares de fiscalizar o Executivo Municipal. Agora, não dá para na sexta-feira eu assistir um vídeo falso do prefeito falando que ele se investiga. Agora Johnny Maicon, além de prefeito, também é vereador dessa casa? Então, o que eu estou pedindo não é minha hora livre, que eu tenho direito e falarei hoje aqui como estou falando, primeiro a ser inscrito. O que eu estou pedindo é que os senhores cumpram o papel dessa Casa Legislativa de fiscalizar. Outro ponto levantado pelo Ministério é que essas movimentações vêm acontecendo de forma irregular, pela falta de política pública consolidada e com previsão orçamentária própria para as áreas de destinos dos recursos, o que configura irregularidade no manejo de verba pública. O MPRJ reforçou ainda que, em um prazo de 30 dias, o município e a Câmara se manifestem sobre as providências adotadas. Bom, diante dessas denúncias, nós questionamos a Prefeitura de Nova Friburgo, mas até o fim dessa edição não tivemos nenhum retorno. E, gente, olha só, pai e madrasta de uma adolescente foram presos por privar a filha de se alimentar. O caso aconteceu na cidade de Teresópolis e a ocorrência foi divulgada pela Polícia Civil no domingo, dia 20 de julho. Quem vai trazer mais informações sobre este assunto para a gente agora é o repórter Gabriel Toledo. A ação ocorreu após a menor comparecer a uma unidade policial, acompanhada por equipes do Conselho Tutelar. Ela alega que estava sendo proibida de se alimentar e de realizar outras necessidades pessoais, sendo submetida a sofrimentos físicos e psicológicos. Após a denúncia, as irmãs da jovem, que são maiores de idade, confirmaram que também foram obrigadas a saírem de casa quando eram menores para fugir das agressões e condições subhumanas impostas pelo pai e madrasta. O casal foi capturado no bairro Santa Rosa, em Teresópolis. Eles permaneceram presos pelos crimes de agressão e maus tratos. Gabriel Toledo para a TV Correio da Manhã. Toledo, obrigada pelas informações. E em uma operação conjunta das Polícias Civil e Militar, 2 narcotraficantes foram presos na região de Barroso, também em Teresópolis. Ainda durante essa ação, um adolescente foi apreendido. Quem vai trazer mais informações sobre este assunto é Ana Beatriz Tomás.
De acordo com os agentes, as investigações da Polícia Civil apontavam para a prática de comercialização de drogas na região de Barroso, em Teresópolis. E no domingo, dia 20, durante uma ação conjunta das polícias civil e militar, um homem foi flagrado descartando uma sacola. Ao perceber a aproximação dos policiais, tentou fugir, mas tanto ele quanto o comparsa foram encontrados com celulares, uma quantia significativa de drogas e dinheiro. Ainda durante a operação, um adolescente foi apreendido. Segundo as investigações, ele é apontado como gerente do tráfico de drogas na localidade. Os 2 homens foram presos em flagrante e o menor apreendido pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Eles foram encaminhados à Delegacia de Polícia de Teresópolis. Ana Beatriz Tomás, para a TV Correio da Manhã. Ana, muito obrigada pelas informações. Bom, e agentes do 38º Batalhão de Polícia Militar apreenderam na terça-feira cocaína e crack na rua Zulmira, no município de Paraíba do Sul, na região Centro-Sul Fluminense. As drogas foram encontradas durante um patrulhamento da corporação. Quem traz mais informações sobre este assunto pra gente agora é Jonathan Joras. A ação aconteceu na rua Zulmira de Moraes Tavares, no bairro Cruz Almas. Durante o patrulhamento, o homem foi visto correndo em direção à Avenida Paulo Pedro de Lacerda. Durante a abordagem, os agentes não encontraram nenhum material ilícito e, por isso, ele foi liberado em seguida. No entanto, os policiais foram até o local onde o homem estava e, após buscas, foram encontradas 79 pedras de crack e 39 canetões de cocaína. As drogas estavam embaixo de um veículo estacionado na localidade. A ocorrência foi registrada na Delegacia de Paraíba do Sul. Eu sou Jonathan Joras, para a TV Correio da Manhã. Jonathan, obrigada pelas informações. Nós vamos agora a um rápido intervalo e você vai ver a seguir. Prefeitura de Petrópolis aprova reforma administrativa para enfrentamento da crise financeira. Petrópolis tem a 2ª maior taxa de assédio sexual do estado. Conexão Verde promove ação de prevenção a incêndios com ICMBio, INEA e Defesa Civil de Petrópolis. Prefeitura de Teresópolis abre acesso ao túnel em extinta estrada de ferro. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta já. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos.
Voltamos com o Correio Petropolitano na TV, primeira edição. Como parte das ações de medidas para enfrentamento da crise financeira que o município de Petrópolis está enfrentando, a Prefeitura aprovou na Câmara Municipal de Vereadores um projeto de lei de reorganização administrativa do Poder Executivo. Olha só. O texto aprovado na Câmara Municipal de Petrópolis inclui uma série de medidas que visam uma reforma administrativa no Executivo Municipal, após o decreto de calamidade financeira anunciado pela Prefeitura na última quarta-feira, dia 16 de julho. Dentro da reforma está prevista a criação da Secretaria de Habitação e a integração da Secretaria de Pessoa com Deficiência, Mobilidade Reduzida e Doenças Raras com a Secretaria de Esportes. A reforma também extingue integralmente a Secretaria de Trabalho e Economia Solidária, criada em 2023. A extinção da Secretaria da Pessoa com Deficiência, que foi acoplada à Secretaria de Esportes, que tem uma sede que não tem acessibilidade. Então, a gente já tem um primeiro problema grande aí. A gente tem uma redução muito grande da Secretaria da Mulher, que foi uma conquista histórica para as mulheres petropolitanas, que foi uma grande dificuldade de ser aprovada, e a gente teve a redução praticamente ao CRAM. Então, a Secretaria de Mulheres está reduzida hoje ao departamento o Centro de Referência em Atendimento à Mulher. O texto da reforma administrativa tem a finalidade de tornar a máquina pública mais funcional e adequada à realidade atual do município. O texto foi enviado pelo Executivo na última terça-feira, dia 16, e aprovado durante sessão no mesmo dia, o que, segundo a vereadora Júlia Casamasso, dificultou a análise das cláusulas apresentadas e não possibilitou a inclusão de emendas que reduzissem os impactos das mudanças à população. Foi muito ruim porque é uma reforma de mais de 80 páginas que foi protocolada no mesmo dia para ser votada no mesmo dia na sessão. Então a gente já vê um problema porque a gente não consegue se aprofundar para entender o que essa reforma está propondo de fato. Porque a gente precisa comparar, ela tá modificando uma lei já existente. Então a gente precisa comparar ponto a ponto o que está mudando. A gente precisa estudar a lei que está vigente, a proposta de reforma para entender, bater os pontos ali, entender o que realmente vai mudar, o que realmente tem impacto bom, de melhoria. A Prefeitura de Petrópolis também obteve a aprovação do projeto que amplia o número de cargos efetivos na Secretaria de Educação. A medida visa viabilizar a convocação dos aprovados no concurso público realizado no ano de 2022, mas a convocação só ocorreu em dezembro de 2024. A medida não cria novas funções, mas ajusta o número de vagas para o secretário escolar, educador de educação infantil e professor de educação básica, conforme a real demanda da rede. A legislação anterior previa um número insuficiente de cargos, o que impedia a nomeação mesmo com concurso homologado. E, além disso, vai suprir cargos vagos na Secretaria de Segurança, Serviços e Ordem Pública e da Secretaria de Direitos e Políticas das Mulheres. Cargos estão sendo cortados, mas quais cargos? A gente precisa analisar, porque se forem cargos que são fundamentais para atendimento da população, para formulação de políticas públicas, a gente tem que pensar 2 vezes antes de cortar esses cargos. Com a reforma, a Prefeitura visa ainda dar continuidade às nomeações dos aprovados nos concursos públicos do município ao longo deste ano. O que aconteceu no dia 16 de julho, a gente não votou com qualidade, a gente não se debruçou. Todas as emendas que foram propostas foram rejeitadas. Então, assim, é muito ruim esse tipo de acontecimento, essa forma de operar do Poder Executivo. Então, sem dúvida, isso é muito ruim. Mas o impacto que a gente vai ter dessa reforma administrativa é nos serviços da população. É a população que vai ser impactada. Aí, ainda falando em Petrópolis, dados do Instituto de Segurança Pública, o ISP, mostraram que Petrópolis tem a segunda maior taxa de assédio sexual de todo o estado do Rio de Janeiro. O município está atrás apenas da cidade do Rio de Janeiro. E além dos assédios, o município também aparece com números preocupantes em outros crimes contra as mulheres. Petrópolis registrou 8 casos de assédio sexual contra mulheres entre janeiro e maio deste ano, segundo dados do ISP da Mulher, que é o painel do Instituto de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro.
o número coloca a cidade em segundo lugar no ranking estadual, atrás apenas da capital, que teve 69 registros no mesmo período. Apesar de menor em números absolutos, Petrópolis apresenta risco proporcional mais alto. Com cerca de 290 mil habitantes, Petrópolis registrou um caso de assédio a cada 36 mil habitantes nesse período. Já o Rio de Janeiro, com 6,2 milhões de moradores, teve um a cada 89 mil pessoas. Ou seja, o risco em Petrópolis foi mais que o dobro do que na capital. Além dos assédios, o município também aparece com números preocupantes em outros crimes contra as mulheres. Entre janeiro a maio deste ano, foram registrados um feminicídio, 2 tentativas de feminicídio, 2 homicídios dolosos, além de 5 tentativas de homicídio. Também foram registrados 40 casos de difamação, 27 de violação de domicílio e 1 de constrangimento ilegal. Só que falta a prevenção. É não chegar ao ponto de ir para a justiça, porque a justiça está sendo cumprida. Segundo dados do Dossiê Mulher, outro painel do Instituto de Segurança Pública, os crimes contra mulheres em Petrópolis vêm crescendo desde 2021. O total de registros saiu de pouco mais de 2.300 naquele ano para cerca de 2.900 em 2023. Tem que ter penas mais duras para os homens. Eu visualizo que as penas ainda não dão cadeia para os homens. Elas ainda dão medida protetiva de afastamento. Segundo a advogada, a Lei Maria da Penha é uma medida protetiva que preza de forma imediata pela vida da vítima. Só depois, o homem é denunciado pelo crime que cometeu. Se a lei fosse mais dura, se a pena para ele fosse mais rigorosa, talvez ele não cometeria mais esse crime. Não chegaria a agravar o crime e talvez não chegaria ao feminicídio. A divulgação desses dados acontece dias após a Câmara Municipal aprovar uma reforma administrativa da Prefeitura de Petrópolis que altera a estrutura de várias secretarias, incluindo a que trata das políticas para as mulheres. Entretanto, a medida foi criticada por parte da oposição e dos movimentos sociais, que veem o enxugamento como um retrocesso nas políticas públicas voltadas às mulheres. A Constituição obriga a gente a ter direitos de ser segurado. Só que, infelizmente, existem políticas públicas que impedem isso, por questões financeiras, por questões até políticas mesmo. Em nota, a Prefeitura de Petrópolis ressaltou que a reforma administrativa suprimiu cargos vagos da Secretaria de Direitos e Políticas das Mulheres, medida que não implica no funcionamento da Secretaria e nem na estrutura da rede de proteção e acolhimento às mulheres vítimas de violência. Bom, gente, olha só, o projeto Conexão Verde, em parceria com o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio, além da Defesa Civil Municipal e o Instituto Estadual do Ambiente, o INEA, iniciaram neste mês de julho uma importante ação de prevenção a incêndios florestais aqui em Petrópolis, com treinamentos práticos e teóricos voltados para os civis, entre funcionários e moradores de grandes condomínios da região. Olha só. A primeira capacitação foi realizada com moradores e colaboradores dos condomínios Mondesir Golf Club, Vale do Pinhal, Vale do Barão e Paddock. O objetivo é preparar voluntários para o primeiro combate a incêndios, especialmente durante o período de seca, quando o risco de queimadas é maior e o fogo se alastra com mais facilidade. De acordo com César Magno, gestor da OpenSat e idealizador do projeto Conexão Verde, a intenção desse treinamento de combate a incêndios voltado para os condomínios da região é unir forças e deixar as pessoas preparadas para realizar um primeiro atendimento. A capacitação contou com uma parte teórica, que abordou os cuidados necessários e a forma correta de agir diante de focos de fogo, e uma parte prática em campo com simulações de combate direto. Os órgãos realizaram um levantamento prévio nas áreas atendidas para mapear estruturas que podem auxiliar no enfrentamento, como lagos, fontes de água e acessos viários. Foi feito um diagnóstico dos condomínios e identificadas as necessidades específicas de cada um. A ideia é que as pessoas tenham noção de como combater o fogo de forma segura e principalmente a como evitá-lo. E mesmo que as equipes oficiais sejam acionadas, esse primeiro atendimento pode ser decisivo para proteger vidas, residências e o meio ambiente.
Os dados reforçam a urgência da ação. Somente em 2024 foram registrados mais de 376 focos de incêndio em Petrópolis, sendo 4 apenas no condomínio Vale do Barão. Entre 2023 e 2024, o aumento dos registros de queimadas foi de 136%. O treinamento será expandido para outras localidades do terceiro distrito, como o secretário Pedro do Rio, Itaipava e Posse. Mais de 10 condomínios já demonstraram interesse em receber a capacitação. Bom, e agora indo para Teresópolis, uma equipe da Secretaria de Obras e Serviços Públicos trabalhou nessa semana em um terreno da Prefeitura na área da antiga fábrica Sudantex. A equipe abriu um acesso ao túnel da extinta Estrada de Ferro. Quem vai trazer mais informações sobre este assunto para a gente é o repórter Gabriel Toledo. Operários com auxílio de máquinas retiraram entulhos e abriram a estrada de acesso ao túnel Serra dos Órgãos, que estava assoreado por um desabamento de morro acima. Construído pela Estrada de Ferro Teresópolis, o túnel serviu a linha férrea entre os bairros Alto e Várzea de 1921 até março de 1957, quando o trem parou de circular. Com a abertura da fábrica de tecidos em 1965, o túnel do trem foi fechado e passou a ser utilizado como depósito. Tombado como bem de interesse histórico em 2008 e propriedade do município desde 2019, o túnel agora vai poder ser visto novamente. Os operários da prefeitura limparam ainda uma grande área de terras em frente a ele, também da municipalidade, onde o governo municipal vai estudar a utilização. Gabriel Toledo para a TV Correio da Manhã. Toledo, muito obrigada pelas informações. Nós vamos agora a um rápido intervalo, mas não saia daí porque a gente volta daqui a pouquinho com o Correio Esportivo. É já já. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 123 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Falar em combater a criminalidade sem investir pesado em tecnologia, isso é iludir as pessoas. Por isso estamos investindo R$1 bilhão na segurança do estado do Rio. Melhorou, mas eu quero mais. Nós não podemos deixar essa guerra ser tão desigual. Não é justo com a nossa sociedade. Melhorou, mas eu quero mais. Nós não vamos perder essa oportunidade de proteger mais as pessoas. É nossa obrigação, é o nosso dever, é a nossa vontade. Melhorou, mas eu quero mais. Você tá vendo que tem mais policiais nas ruas. É onde eles têm que estar mesmo, cada vez mais. Melhorou, mas eu ainda quero mais. A violência nunca vai acabar por completo. Todo mundo sabe disso. Mas os criminosos vão ter vida fácil no Rio? Pode apostar que não. Melhorou. Mas a gente quer mais. O governo do estado do Rio também quer. É por isso que a gente vai continuar investindo, vai continuar melhorando. Governo do estado do Rio de Janeiro. Petrópolis, uma cidade histórica que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Estamos de volta. E bom, gente, ontem, terça-feira, por conta da correria e as notícias factuais por conta da paralisação dos ônibus, nós decidimos fazer uma pequena mudança na nossa programação. E por isso, hoje, quarta-feira, é aquele dia que a gente vai conferir os principais destaques do mundo do esporte. Então vamos ao Correio Esportivo com Hugo Petersen e Gabriel Toledo. Com
Começamos agora mais um Correio Esportivo, um momento de focar em esportes aqui na TV Correio da Manhã. Na edição de hoje vamos dar destaque aos cariocas no Brasileirão e também na Sul-Americana e na Copa América Feminina. E nesse fim de semana nós tivemos o tradicional Fla-Flu. E após uma semana conturbada, o atacante Pedro mudou a história do clássico carioca. Ele marcou o gol da vitória rubro-negra aos 39 minutos do segundo tempo. Com essa vitória, o Flamengo segue firme na briga pelo título. Está em segundo lugar, com 30 pontos a 3 pontos do líder Cruzeiro. Toledo, a gente tem que destacar que apesar da vitória, foi um jogo muito nivelado por baixo. Exatamente. Mais uma vez, quem ganhou, a não ser o Flamengo, foi quem não assistiu o jogo, porque foi um jogo muito ruim, um jogo cansativo de se assistir e, claro, chato. Muito chato, um jogo, como você mesmo disse, um jogo cansativo de se assistir. Porque a bola ficava muito no meio campo quando chegava próximo de da área de qualquer um dos times. Na maior parte das vezes, perto da área do Fluminense, né? A área de defesa do Fluminense. O jogo não desenvolvia, não tinha aquele passe quebrando linha, o time do Fluminense estava tentando um contra-ataque, e o time do Flamengo não conseguia propor. Foi realmente um jogo bem chato, bem ruim de se assistir, e o gol teve que sair numa bola parada, né? Que aí realmente a situação de um jogo chato, um jogo muito conturbado, muito truncado, é realmente, normalmente os resultados saem de bolas paradas. E não teve jeito, foi com o gol do Pedro, que ainda deu uma entrevista coletiva depois falando muito né. Exatamente. E olha, o Flamengo fez um péssimo jogo e, cara, eu vou falar, foi um jogo, assim, tecnicamente, na teoria, bom. Muitos passes, só que não era um futebol agudo. Parecia que o Flamengo estava satisfeito com 0-0 e o Fluminense também, porque o Fluminense entrou, é claro, com uma proposta totalmente diferente, porque, com todo respeito ao Fluminense, é um time mais fraco comparado ao elenco do Flamengo, e estava tentando buscar o contra-ataque, mas também não estava acontecendo, estava um jogo digno de 0-0. Exatamente, e eu queria destacar, Toledo, que você falou da diferença técnica dos clubes. Acho sim que uma diferença de elenco muito grande também. Os reservas do Flamengo muitas vezes são melhores que os titulares dos outros times. E a gente tem que destacar também que foi a primeira partida do Fluminense sem o João Arias. E deu pra ver que o time sentiu muito na puxada de contra-ataque, na hora de segurar a bola lá na frente. O time não estava conseguindo. E o Fluminense sentiu isso. E já sentindo isso, com toda a diferença, então contribuiu para um jogo que ficou muito na mão do Flamengo, na verdade não, muito na área de defesa do Fluminense, nos pés do Flamengo a bola, só que, como você mesmo disse, não era um futebol agudo, foi um jogo bem chato. E a gente está repetindo muitas vezes, mas é porque o jogo realmente foi chato, gente. Então realmente foi uma partida complicada de se assistir e que não aconteceu muita coisa, tirando o gol, que aí realmente foi uma resposta do Pedro em tudo que aconteceu com ele nas últimas semanas. Exato, e dando só uma continuidade no que você tem falado do João Arias, ele fez uma falta absurda, tanto na distribuição no ataque, que ele, claro, faz muito, porque ele é meia, joga também pela meia direita, e também na ligação entre o ataque e a defesa, que às vezes ele acabava fazendo muito. E é claro, o torcedor tricolor espera que de uma reposição à altura do nível dele, porque agora tem um certo dinheiro em caixa e tem que ser investido, porque é uma reposição que com certeza tem que chegar e já jogar. E o Flamengo está perto de uma contratação parecida com o que o Arias era no Fluminense, o Saul. O que você acha da contratação dele? Então, não acho parecido com o Arias do Fluminense, não. Joga um pouquinho ali na direita também, bem polivalente. Eu acho que a semelhança acaba aí, porque não é um jogador físico, o Arias era um jogador técnico muito forte, eu acho o Saul fraco. Na posição mesmo. Exatamente, na posição aí tudo bem. Porque eu acho, inclusive, muito difícil achar um jogador próximo do que o Arias fazia. Porque se a gente olha até no futebol europeu, são raríssimos os jogadores que fazem isso que o John Arias fez. Eu acho que isso, inclusive, é uma das razões de ter sido destacado tanto no Mundial. E falando em Mundial, o Fluminense está com dinheiro em caixa da venda do Arias e também está com uma grande quantia por conta do Mundial de Clubes. Então, eu acho que realmente a diretoria tem que procurar um jogador ali. Pode não ser da mesma posição, pode ter uma mudança tática ali, mas o Fluminense realmente precisa de uma reposição à altura, mesmo que seja muito complicado. E agora, falando de outro carioca, o Vasco jogou 2 vezes desde a última edição do Correio Esportivo. Ele empatou em 1-1 com o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro e nesta terça-feira jogou contra o Independente Del Valle e empatou também por 1-1 e foi eliminado da Copa Sul-Americana. Hugo, começando a falar sobre o jogo contra o Grêmio, o Vasco jogou bem e acabou
infelizmente terminou o jogo empatado em 1-1, um resultado que não foi justo. Afinal, o Vasco deu 31 finalizações no gol. Sim, foi uma ótima atuação, eu diria. Não foi uma atuação tão boa dos atacantes do Vasco, isso é inegável, senão teria ganhado o jogo. Mas a gente tem que destacar também que foi uma ótima atuação do Thiago Volpi, goleiro do Grêmio, fez grandes defesas e realmente conseguiu parar o ataque do Vasco. Foi uma boa partida do Vasco, o Vasco conseguiu criar muitas oportunidades e não conseguiu converter. Converteu só uma e acabou nesse empate em 1-1. O resultado até que preocupante ali no Campeonato Brasileiro. O Vasco não tem pontuado assim tão bem no Campeonato Brasileiro. Exatamente, o Vasco está empatado com o Santos com 14 pontos. O Santos está na zona de rebaixamento, o Vasco está por fora por conta do número de vitórias e saldo de gols. Só que a gente tem que levar em consideração também que essa situação pode mudar. O Vasco tem um jogo a menos, na realidade agora vai ter 2 jogos a menos, porque não joga nessa 15ª rodada por conta da Sul-Americana. E tem que abrir o olho, precisa de reforços do time. Eu acho que o time, apesar de não estar conseguindo vencer, ainda não venceu desde o Mundial, o Vasco não tem jogado mal, só que não adianta jogar bem e não ganhar o jogo. Então, algumas coisas têm que mudar, o time tem que começar a ser mais efetivo. Exatamente, e como você mesmo disse, o Vasco jogou pela Sul-Americana, também empatou em 1-1, não foi um bom jogo, mas foi um pouquinho melhor do que o jogo de ida, que perdeu de 4-0 para o Independente Del Valle e foi eliminado da Sul-Americana. Exatamente, eu diria que esse jogo do Independente Del Valle, essa eliminação, ela é muito condicionada pelo que aconteceu no primeiro jogo, obviamente. Não que o Vasco teria jogado e ganhado do Independente Del Valle lá fora, só que o Vasco teve um jogador expulso com 10 minutos do primeiro tempo e tinha um a menos na altitude. É uma situação muito complicada, o Vasco foi eliminado lá fora. E aqui eu acho que tem que ter pelo menos vencido, né? Para dar uma resposta para a torcida depois de tudo que aconteceu. Só que saiu atrás do placar, estava jogando muito bem no primeiro tempo. Não vou dizer muito bem, mas estava jogando bem. O goleiro do Independente Del Valle fez alguns milagres nesse jogo. Então o Vasco mais uma vez parou na defesa. Faltou de novo um pouco de efetividade ali no ataque, mas que também foi condicionado por uma outra partida boa do goleiro. Porém, se jogou muito bem contra o Grêmio o jogo inteiro e merecia a vitória, nesse jogo não merecia tanto não. Apesar de ter tido várias bolas, várias grandes defesas do goleiro do Independente Del Valle, a atuação do Vasco foi muito nervosa e não foi muito boa. E assim, eu acho que essa eliminação, por um lado, é boa pro Vasco, já que vai poder focar um pouco mais no Campeonato Brasileiro, vai ter um espaço ali de descanso, de treino muito, muito melhor. E claro, o Vasco está em uma situação bem ruim no Campeonato Brasileiro. Exatamente. Outro carioca que jogou, e não menos importante, é o Botafogo, que jogou contra o Sport e ganhou de 1-0 com um gol de Cuiabano no finzinho do jogo. Com esse resultado, o Botafogo chegou a 25 pontos e subiu uma posição na tabela, ficando agora em 5º lugar. Já o Sport estacionou nos 3 pontos, ainda sem vencer na competição, e está na amarga lanterna do campeonato. Toledo, parecia que aquela história do Botafogo e Vitória, que o Botafogo jogou bem, mas estava azarado, ia se repetir, mas nos acréscimos dessa vez foi diferente, o Botafogo saiu com a vitória com 3 pontos. Exato, é uma vitória muito importante, principalmente nessa retomada do Campeonato Brasileiro. O Botafogo tem feito uma campanha bem consistente até aqui, e eu acho que pode se manter, pode buscar, e claro, era um adversário que tinha que ganhar. Afinal, o Sport está muito mal nesse Campeonato Brasileiro e, inclusive, uma das piores campanhas da história até o momento. A pior campanha da história até o momento. E é aquilo que você falou, o Botafogo tem time, o Botafogo tem elenco, é um elenco bem profundo, tem reposições para praticamente todas as posições. E, apesar de algumas saídas ali que com certeza vão pesar um pouco, o time do Botafogo é muito bom e tem tudo para brigar pelo título. Apesar do Cruzeiro e do Flamengo estarem mais lá na frente, o Botafogo tem tudo para brigar por esse título. Ainda mais pelo elenco, né? Exatamente. Agora, trocando de assunto, o Brasil chegou à 3ª vitória pela Copa América Feminina, disputada no Equador, ao derrotar o Paraguai por 4-1 na última terça-feira, no estádio Gonçalo Pozo Ripalda, em Quito. Com o resultado, a seleção verde e amarela garantiu a vaga às semifinais da competição. As brasileiras lideram o grupo B com 9 pontos. A única equipe que pode superar o time comandado por Arthur Elias na tabela é a Colômbia, que foi a 7 pontos ao golear as bolivianas por 8-0 também na terça. As colombianas, aliás, são as próximas adversárias do Brasil no duelo que será realizado na sexta-feira. É o ótimo resultado da seleção brasileira, como o Arthur Elias
já falou em coletivas. O Brasil é o favorito nessa competição, já goleou, inclusive a Bolívia também, agora o Paraguai. São resultados muito positivos e eu acho que, inclusive, a Colômbia é um dos rivais mais difíceis que o Brasil vai enfrentar ainda na competição. E é claro que tem totais chances de sair campeão. Com certeza o Brasil tem total chance de sair campeão. E a gente, é claro, vai continuar trazendo para vocês as notícias e os resultados dessa Copa América Feminina da nossa seleção brasileira. Mas agora o nosso Correio Esportivo de hoje está acabando. É isso, gente. A gente se vê na próxima edição. Um beijo. E agora, depois do Correio Esportivo, nós vamos a um rápido intervalo e você vai ver a seguir. O uso da assinatura gov.br cresce 90% em 6 meses. Abertas as inscrições para novos alunos da EJA. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta depois do intervalo. Enquanto você pensa que poderia ganhar igual aos homens, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Enquanto você imagina que poderia rolar desconto na conta de luz, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Meu pai é um cara muito corajoso. Ele luta contra o mal igualzinho um super-herói. Ele não usa capa, mas tem um uniforme muito legal e vários equipamentos especiais. Ele também tem super veículos e quando precisa, ele pode até voar. Meu pai me disse para não ter medo, que as coisas estão melhorando. E eu acredito no que ele me fala. É, e os resultados já estão aparecendo. Mas o governo do estado do Rio quer mais. Por isso, estão sendo investidos R$ 1 bilhão na nossa segurança, com ações em todas as regiões do estado. A gente não está aqui dizendo que a guerra contra o crime está ganha. Ainda tem muita coisa a ser feita. Mas aqui no Rio, os criminosos não vão ter vida fácil. Pode acreditar nisso. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Estamos de volta.
Bom, a utilização do serviço de assinatura eletrônica do gov.br teve um crescimento de 90% no primeiro semestre deste ano de 2025, em comparação ao mesmo período do ano passado. Entre janeiro e junho deste ano, o serviço foi usado 95 milhões de vezes. A solução foi desenvolvida pelo Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, em parceria com o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação e a Universidade Federal de Santa Catarina. O serviço permite assinar eletronicamente documentos com a mesma validade jurídica de um documento físico. De acordo com o Ministério, a assinatura gov.br é classificada como avançada, o que significa que conta elevado nível de confiança e segurança. Para assinar digitalmente na plataforma do governo federal, é preciso ter uma conta de nível prata ou ouro no gov.br. Uma conta de nível prata é conseguida a partir do reconhecimento facial para a conferência da foto com a da Carteira Nacional de Habilitação. Também é possível ter uma conta nesse nível a partir da validação dos dados em um dos 16 bancos credenciados na plataforma. Já para ter uma conta ouro, que permite acesso a qualquer serviço público digital e garante uma ampla segurança para os cidadãos, é preciso fazer o reconhecimento facial com base nos dados da Justiça Eleitoral ou pelo QR Code da Carteira de Identidade Nacional, ou ainda a partir de um certificado digital compatível com a ICP Brasil. A partir do login, o usuário faz o upload do arquivo que deseja assinar. Bom, e agora falando em educação, as pré-matrículas para novos alunos da Educação de Jovens e Adultos, o EJA, na rede estadual de ensino, já estão abertas. Quem fizer a inscrição na semana até o dia 25 de julho, essa sexta-feira, a confirmação deve ser feita até o dia 29 de julho. Os interessados devem se inscrever exclusivamente pelo site matriculafácil.rj.gov.br. Caso não tenha acesso à internet, o candidato pode ir a uma escola e fazer a inscrição. Para se matricular na EJA presencial, o estudante deve ter ao menos 15 anos de idade para o ensino fundamental 2 e 18 anos para o ensino médio. Ao todo, serão mais de 45 mil vagas ofertadas nas escolas estaduais. No ensino médio, o curso tem duração de 2 anos, divididos em 4 módulos, cada um correspondendo a um semestre. 2 módulos possuem componentes curriculares com ênfase em ciências humanas e outros 2 em ênfase nas ciências da natureza. Em todos, o aluno tem língua portuguesa e matemática. A matriz curricular está adequada às novas diretrizes curriculares da EJA. A EJA é uma modalidade da educação básica com identidade própria, pautada nos fundamentos conceituais representados pelo princípio de equidade, diferença e proporcionalidade, e pelas funções reparadoras, equalizadora e qualificadora, que visam a garantir uma oferta de qualidade aos estudantes de diferentes perfis e faixas etárias matriculados nessa modalidade. Tanto aqueles que não tiveram acesso à escola, como os que abandonaram os estudos pelas mais diversas razões. Com a certificação da educação básica, o aluno pode ingressar em um curso técnico ou superior, além de conquistar melhores oportunidades de trabalho. No ato de inscrição, basta o candidato ou o responsável escolher a unidade escolar que deseja e a alocação será feita por ordem de conclusão da inscrição, de acordo com a disponibilidade de vagas. Após esta etapa, o candidato terá sua vaga reservada e vai receber a convocação no e-mail informado. Ele deverá comparecer à unidade em até 2 dias úteis para confirmar a matrícula, ou perderá a reserva de vaga. E vale ressaltar que quem fizer a inscrição na semana entre os dias 21 e 25 de julho, a confirmação deve ser feita até o dia 29 de julho. Vamos agora à previsão do tempo para esta quinta-feira nas cidades da nossa região de cobertura. Gente, estamos passando da metade da semana, já nos encaminhando mais para o fim da semana, porque amanhã é quinta-feira e, claro, mais um dia que a gente precisa saber como é que vai estar a previsão do tempo para se programar antes de sair de casa. E por isso, eu estou aqui ao vivo com a Mariana Braga, que vai trazer essas informações para a gente. Mari, boa tarde. Amanhã é quinta-feira, parece que vai esfriar, é isso mesmo? Pois é, Rafa, boa tarde para você, boa tarde para quem nos acompanha. Bom, em Nova Friburgo, nesta quinta-feira estará mais frio do que hoje, com temperaturas variando aí entre a mínima de 12 e a máxima de 18 graus. O dia será de sol com muitas nuvens e possibilidade de pancadas de chuva à tarde e à noite. Em Teresópolis também haverá queda nas temperaturas amanhã, com termômetros variando também entre a mínima de 12 e a máxima de 18 graus. A previsão é de sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde, muitas nuvens à noite, mas sem chuva.
Aqui em Petrópolis, a quinta-feira também será de sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde. Para a noite, o céu ainda estará com muitas nuvens, mas sem chuva. E assim como nas outras cidades da região serrana, as temperaturas podem variar aí entre a mínima de 12 e a máxima de 18 graus. Já em Paraíba do Sul, as temperaturas caem amanhã, com variação entre a mínima de 15 e a máxima de 22 graus. A previsão é de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite ainda com muitas nuvens. E para finalizar, em Três Rios, o dia amanhã segue essa mesma tendência, com previsão de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado que seguem até a noite. As temperaturas também vão cair em Três Rios, com variação aí entre a mínima de 15 e a máxima de 23 graus. Mari, então para essa quinta-feira, previsão de queda nas temperaturas para todas as cidades da nossa região de cobertura. A gente vê a amplitude térmica ali diminuindo, porque ontem mesmo a gente comentou que as máximas estavam ali acima dos 20 graus e pelo menos ali nas cidades do Centro-Sul já chegando próximo dos 30. E agora elas voltam a cair um pouquinho, a amplitude térmica reduzindo. Então para amanhã, previsão de queda nas temperaturas aqui na região serrana, possibilidade de pancadas de chuva na parte da tarde. Então, gente, se preparem antes de sair de casa. Mari, muito obrigada por suas informações. E essa foi a previsão do tempo para esta quinta-feira nas cidades da nossa região de cobertura. Pessoal, a gente fica por aqui, mas mais notícias e informações você encontra nos nossos telejornais, além do nosso site em correiopetropolitano.com.br e as nossas redes sociais, Facebook, TV Correio da Manhã e os Instagrams, @TV Correio da Manhã e @Correio Petropolitano. Amanhã é quinta-feira, então vocês já sabem, o nosso encontro está marcado. Estarei ao vivo a partir de 1h da tarde, esperando por vocês. Até lá! TVC, a TV do Correio da Manhã.